Pensa só no coração humano. É uma máquina incansável, que bate mais de 100 mil vezes por dia, sem tirar férias, sem parar para descansar. Uma verdadeira maravilha da engenharia biológica. Mas como ele consegue essa coordenação tão perfeita? Como é que cada uma das suas bilhões de células sabe a hora exata de contrair, todas juntas, em sincronia? Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar que o coração, na verdade, são duas bombas trabalhando lado a lado. O lado direito manda o sangue para os pulmões e o esquerdo manda para o corpo inteiro. E essa ação dupla exige assim uma coreografia elétrica e mecânica que beira a perfeição. Então, a gente chega na grande questão, né? Qual é o segredo por trás dessa sincronia toda que dura uma vida inteira? A resposta, olha, não está na força bruta do músculo em si, mas na faísca elétrica que vem antes de tudo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nesta análise, a gente vai desvendar 5 segredos do músculo cardíaco. Primeiro, a estrutura única dele, o tal do sincício. Depois, a faísca elétrica que dá o start em tudo. Em terceiro, a conexão vital do cálcio. Aí a gente compara o músculo cardíaco com o esquelético para ver as diferenças. E por fim, um alerta clínico do que acontece quando esse sistema todo falha. Vamos lá, começando pelo primeiro pilar da função cardíaca, o conceito de sincício. Essa palavra pode parecer estranha, mas ela é a base de tudo. É o que permite o coração funcionar como se fosse uma coisa só. Olha só que interessante a imagem desse tecido. É bem diferente dos músculos do nosso esqueleto, onde as fibras são todas paralelas, arrumadinhas. No coração, não. As fibras se dividem, se juntam de novo, se reconectam, formando uma espécie de malha, uma rede. E por que isso é genial? Porque essa estrutura permite que o coração se contraia de todos os lados ao mesmo tempo, meio que torcendo e apertando para expulsar o sangue com a máxima eficiência possível. E o que une tudo isso? São essas estruturas chamadas discos intercalados. Pensa neles como a solda que une as células. Mas a mágica mesmo está dentro deles. São as junções comunicantes, ou gap junctions. Elas são literalmente pontes elétricas. São canais que deixam os íons, e com eles, o sinal elétrico, passarem de uma célula para outra de forma quase instantânea. Por isso, quando uma célula é estimulada, todas as vizinhas também são na hora. É o grande segredo da sincronização perfeita. E aqui tem um detalhe fundamental. O coração não tem só um sincício, mas dois. Um para os átrios, que ficam na parte de cima, e outro para os ventrículos, na parte de baixo. E o mais importante, eles são eletricamente isolados um do outro por um anel de tecido fibroso. Essa separação é uma sacada genial da natureza, porque garante que os átrios contraiam um pouquinho antes dos ventrículos. Isso dá tempo para os ventrículos se encherem de sangue até a boca antes de bombear com força total. Ok, a gente já entendeu a estrutura, o hardware da coisa. Agora vamos falar da faísca em si, do software que roda nisso tudo. O que é esse sinal elétrico que viaja tão rápido? É o famoso potencial de ação cardíaco, e ele tem umas características bem particulares que o tornam único. A cada batida, gente, cada célulazinha do coração passa por uma mudança de voltagem gigantesca, de 105 milivolts. Ela sai de um estado de repouso bem negativo, lá em menos 85 milivolts, e vai para um pico positivo de mais 20. É essa descarga elétrica que dá o pontapé inicial para absolutamente tudo. Mas esse processo não é só um liga-desliga, não. É uma dança de íons muito bem orquestrada, em 5 fases. Tudo começa na fase 0, a ignição, uma entrada explosiva de sódio que joga a voltagem lá para cima. Logo depois, na fase 1, o potássio começa a sair, iniciando uma descida rápida. Mas o momento chave mesmo é a fase 2, o famoso platô. Aqui, canais de cálcio se abrem e a entrada de cálcio positivo meio que anula a saída de potássio, que também é positivo. O resultado? A célula fica despolarizada, ligada por mais tempo. Aí, na fase 3, a saída de potássio vence e a voltagem despenca. Até que na fase 4, tudo volta ao repouso, prontinho para o próximo ciclo. E esse gráfico aqui mostra perfeitamente a estrela do show, a fase 2, o platô. Olha como ele se estende por 0,2, 0,3 segundos. Em termos de eletricidade celular, isso é uma eternidade. E para que serve isso? É simples e genial. Esse platô garante que a contração do coração seja longa e sustentada. Isso dá o tempo exato que os ventrículos precisam para se esvaziar por completo e mandar o sangue para onde tem que ir. E isso já engata perfeitamente no nosso próximo ponto. Como é que essa faísca elétrica, esse platô, se transforma numa contração mecânica, numa força de verdade? A resposta está no íon que é o protagonista da fase de platô, o cálcio. O mecanismo tem um nome meio comprido, liberação de cálcio induzida por cálcio. Mas a ideia é simples, é um sistema de amplificação incrível.
Imagina assim, um pouquinho de cálcio que vem de fora da célula, que entra durante o platô, funciona como um gatilho. Esse pequeno gatilho abre os portões de um reservatório interno de cálcio muito maior, chamado retículo sarcoplasmático. E aí, uma avalanche de cálcio é liberada dentro da célula. Esse esquema ajuda a visualizar tudo. O potencial de ação vem viajando pela membrana da célula e desce por esses túneis, os túbulos T. Isso abre os canais de cálcio e aquele cálcio-gatilho entra. Esse cálcio que entrou vai lá e ativa os portões do retículo sarcoplasmático, os receptores de reanodina, que liberam aquela montanha de cálcio. Esse cálcio todo inunda a célula e, finalmente, faz o músculo contrair. E é por isso que os túbulos T do coração são tão especiais. Eles são gigantescos, se comparados com os do músculo esquelético, com volume 25 vezes maior. E não é só isso. Por dentro, eles são revestidos por umas moléculas de carga negativa, os mucopolissacarídeos, que funcionam como uma esponja de cálcio, mantendo um estoque sempre pronto ali, pertinho, para ser usado como gatilho. É por isso que o coração depende tanto, mas tanto, do cálcio que vem de fora da célula. Beleza. Agora, para tudo isso fazer ainda mais sentido, vamos colocar o músculo do coração e um músculo esquelético, tipo do braço, um do lado do outro. Essa comparação direta vai deixar ainda mais claro o quão único e bem adaptado o músculo cardíaco é. Olha só essa tabela, ela resume tudo de forma bem clara. O potencial de ação do coração é longo, tem aquele platô, o do esquelético é um pico rápido e pronto. O coração depende criticamente do cálcio de fora da célula. O esquelético usa basicamente só o estoque interno. Mas a diferença mais importante para nossa sobrevivência é a última, o período refratário. O do coração é bem longo, que impede que ele entre em tetania, que é tipo uma cãibra contínua. Imagina só ter uma cãibra no coração, seria fim de jogo, né? É um mecanismo de segurança fundamental. Ok, agora vamos mudar de perspectiva. Vamos vestir o jaleco de um cardiologista de plantão. O que acontece quando esse equilíbrio perfeito de íons, principalmente o do cálcio, é perturbado de forma perigosa? Com base em tudo que a gente viu, essa pergunta aqui ganha um peso enorme. Se a força de contração do coração depende diretamente daquele cálcio gatilho que vem de fora, o que acontece se esse gatilho simplesmente some? As consequências, olha, são catastróficas. Sem o cálcio de fora, o mecanismo de gatilho falha. A contração vai ficando cada vez mais fraca. O coração dilata porque não tem força para bombear o sangue, os ritmos elétricos viram um caos e, no final, o resultado pode ser uma parada cardíaca em diástole, ou seja, o coração para na fase de relaxamento. Ele simplesmente fica flácido. E na prática, no hospital, esse caos elétrico aparece assim, no eletrocardiograma. Um traçado todo irregular como este é a imagem de um sistema elétrico em colapso. A falta de cálcio bagunça totalmente aquele platô que a gente viu, levando a arritmias perigosíssimas que podem ser o passo anterior à parada cardíaca. Então, para amarrar tudo, a fisiologia única do coração, essa dependência absoluta do cálcio que está ali, no sangue, o torna extremamente vulnerável a qualquer desequilíbrio. Manter o nível de cálcio no sangue estável não é só importante, é uma questão de vida ou morte a cada batimento. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, que é até meio um paradoxo. Se a falta total de cálcio é tão perigosa, por que existem remédios tão comuns, os bloqueadores dos canais de cálcio, que são usados justamente para tratar a pressão alta e arritmias? A resposta está em modular, em ajustar o sistema, e não em desligá-lo. Mas isso, claro, já é assunto para outra análise.